A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Sou da congregação daqui de Augusto Vasconcelos, que também se localiza em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse vídeo para fazermos a pré-aula da lição de número 10 da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. E nesse trimestre nós estamos falando sobre os 10 mandamentos. Então, para que os nossos alunos, para que os nossos professores tenham uma aula, tenham mais informações, para junto com seus conhecimentos, com o auxílio do Espírito Santo, possa dar uma aula mais robusta, nós estamos aqui nesse vídeo trazendo algumas informações complementares, um vídeo para pré-aula para ajudar nossos professores. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você quiser, baixe aí no site da editora Betel, né, a revista que nós estamos usando para que você possa acompanhar a aula aí conosco, amém? Deus te abençoe. Já aproveito também para agradecer aqui a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede esse espaço aqui tão gentilmente para gravarmos esse vídeo, para trazermos esse material para os irmãos. Se os irmãos quiserem conhecer também, procure nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, amém? Glória a Deus por isso. Nós estaremos nessa videoaula, nessa pré-aula, falando sobre a lição de número 10, que vai tratar sobre o 9º mandamento, aonde vai dizer o título da lição: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Então, aqui nessa lição, nós vamos falar sobre o mandamento: não dirás falso testemunho. É fundamental na caminhada cristã, é fundamental para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer tipo de sociedade em que a verdade seja dita. Ambientes onde a verdade não é prevalecente, ambientes onde a verdade não se impõe, onde a verdade não aparece, onde a verdade não é buscada, são ambientes fadados ao fracasso e é um ambiente fadado à presença do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, a característica dele, a essência do diabo é trabalhar com a mentira. Então, qualquer tipo de relacionamento que é baseado numa mentira, ele está baseado no alicerce do diabo, no alicerce do inferno, e isso vai trazer gravíssimas consequências. Então, meu irmão, já fica aqui a primeira lição para essa aula para os seus alunos. Viva a verdade. Você professa, você confessa que é um servo, um discípulo de Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a essência da verdade. Então nós somos discípulos de Cristo. A verdade tem que fazer parte da nossa vida. A verdade tem que ser perfeita na nossa caminhada. Então a minha palavra, os meus comportamentos, os meus relacionamentos, eles precisam ser baseados na verdade. Eles precisam transparecer verdade para que eu possa ser conhecido como um discípulo de Cristo, que é a verdade encarnada, que é a verdade, faz parte, é a essência de Cristo. Se no meu relacionamento, se na minha vida existem pontos mentirosos, pontos obscuros, pontos de falsidade, eu não estou servindo a Cristo em espírito e em verdade. Eu estou apenas professando e aparecendo ter Cristo, mas existem áreas da minha vida que não estão na presença do Senhor, estão na presença do inimigo, porque ele sim faz parte da mentira, ele faz parte da falsidade. Então nós, como cristãos, precisamos rechaçar da nossa vida todo tipo de mentira, todo tipo de meias verdades, todo tipo de deturpação da verdade, todo tipo de alteração, de adultério, qualquer tipo de falsidade precisa ser deturpada, extirpada da nossa vida, porque em Cristo não há meias verdades. O próprio Jesus diz: nossa caminhada é
Sim, sim, não, não. Quem começa a fugir muito disso vai entrar no caminho escorregadio da mentira e nós, como cristãos, precisamos sair desse caminho urgentemente. Então, destaque isso para o seu aluno. Nosso comentarista, o nosso bispo Samuel Ferreira, ele colocou como texto áureo, Êxodo capítulo 23.1, não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Ou seja, você não vai viver, não vai receber mentiras contra o seu irmão e você também não vai se juntar com o ímpio que profere mentiras para falar mal ou contra a vida do seu irmão. Então, a gente precisa ter essa visão. Quando uma notícia, uma informação chegar ao nosso conhecimento, eu não posso me basear na informação pura e simples para tomar atitudes. Eu preciso o quê? Confirmar, eu preciso investigar para ver se há verdade naquela informação. Por isso ele está dizendo, não admitirás falso rumor. Se alguém me contar mentira, uma inverdade sobre alguém, eu não vou tomar uma atitude em cima daquilo ali que estão me contando. E sim, vou procurar buscar argumentos e fatos concretos que comprovem ou não aquela informação. Por isso, nós cristãos, a gente não pode tomar decisões de impulso, uma decisão de uma primeira versão, por pior, por mais clara que seja, você precisa avaliar a testemunha, avaliar provas, avaliar tudo que está sendo falado, todo aquele contexto, confirmar para poder tomar uma atitude coerente ou não. Mas isso a gente vai ver melhor durante a aula. Verdade aplicada, nós vamos, por sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Ou seja, tudo que nós fazemos precisa ser na verdade, meu irmão, precisa ser limpo, transparente. Não fique com meias verdades, não fique inventando, enrolando. Isso aí é arma para que você dê lugar para o diabo e acabe caindo em ambientes escorregadios da mentira. Viva como Cristo ensinou. Sim, sim, não, não, e acabou, e segue a vida para que você não caia em problemas de mentira. Textos de referência, Deuteronômio, capítulo 19, versos do 16 ao 20, né? E aonde destaco aqui o verso 18. E os juízes bem inquirirão, e eis que sendo a testemunha falsa, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis com ela, como cuidou fazer seu irmão. Assim tirarás o mal do meio de ti. Olha, os juízes bem inquirirão, ou seja, eles tinham esses costumes. Chegava uma informação, duas testemunhas, mas eles investigavam se aquelas testemunhas estavam falando a verdade também. Então, tinha a informação do acusado, ou aquele que acusava, né? Ele tinha uma informação, trazia testemunha, era investigado para ver se aquilo ali estava coerente com a verdade, para não se tomar atitudes precipitadas contra aquela pessoa sem saber se era verdade ou não. Não se baseava simplesmente, puramente pela palavra de alguém. Tinha que se ter provas com aquela situação ali, mesmo que a testemunha estivesse falando, tinha que ter mais prova para poder combinar com o testemunho da pessoa e chegar a uma sentença correta. Por isso ele diz, os juízes bem inquirirão. E se descobrisse que era mentira o que a pessoa estava falando, tudo aquilo que estava sendo acusado e iria ser feito contra aquela pessoa, se passava a ser agora contra quem acusou e contra aquelas testemunhas, para que tirasse o mal do meio de Israel. Então, destaque isso para o seu aluno. De uma forma geral, a gente percebe que esse nono mandamento não é só sobre o que a gente fala, mas também é sobre o que a gente ouve e replica. Então, tudo isso está englobado quando diz, não dirás falso testemunho. Então, alguém pode muitas das vezes falar e você ouvir, replicar aquilo ali, você também está incluído nesse problema desse mandamento. Então, destaque isso para o seu aluno. É muito mais do que só falar, é você ouvir e também replicar ou tomar atitude somente em ouvir o falso testemunho. Tudo isso está englobado nesse mandamento para a gente não fazer. Então, destaque isso para o seu aluno aí.
E a gente entra no capítulo 1. A proteção da honra, meu irmão. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que o ouro e a prata. Então a gente precisa entender que a reputação de uma pessoa, a honra de uma pessoa é um bem inestimável. E a gente não pode manchar essa reputação, deturpar essa honra com mentiras, com meias-verdades, com deturpação da realidade, sabe? Então a gente precisa entender que tudo isso Deus estava fazendo para proteger a honra das pessoas que viviam sobre o seu cuidado, que era o povo de Israel. E aqui a gente engloba tudo como a mentira e engloba também como a deturpação da verdade, ou as meias-verdades, ou a verdade tendenciosa, todo tipo de artimanha para prejudicar alguém. Às vezes a mentira completa, às vezes uma mentira parcial, às vezes uma deturpação da verdade, às vezes uma história tendenciosa, contar de uma forma tendenciosa, num ambiente tendencioso para prejudicar a pessoa. Tudo isso está englobado dentro desse mandamento. Então a gente precisa ficar atento não só com o que a gente fala, mas com o que a gente ouve e como a gente vai replicar essa situação. Tudo isso faz parte do 9º mandamento para nós tomarmos cuidado. Então aí no tópico 1.1 ele vai falar que no sistema de justiça do mundo antigo era assim, as pessoas tinham as testemunhas e como eles não tinham muitas provas, eles não tinham muitos recursos como nós temos hoje, não havia um sistema de defesa muito bom. Então se alguém levantasse uma acusação, aquela pessoa já era considerada culpada até que se investigasse, né, tudo. Ou seja, hoje em dia, a pessoa, você acusa alguém, aquela pessoa ela é chamada de suspeito, né? E aí você vai procurando as provas, vai procurando, vai correndo ali o processo, vai investigando, pega uma testemunha, levanta daqui, levanta de lá, aquela pessoa ainda é suspeita, ainda existe um efeito suspensivo, aquela pessoa ainda não é presa, nada disso, ela está respondendo em liberdade. Em alguns casos, em outros, tem que prender porque a pessoa pode fugir, aí já é mais complexo para o direito, mas numa linha geral é diferente do antigamente. Então aqui no tópico ele está falando sobre o perigo que era antigamente, porque uma notícia falsa, uma mentira levantada contra a pessoa, já levava aquela pessoa para um tribunal. E se nada fosse provado ao contrário, se eles não conseguissem provar ali que o testemunho que ele era mentira, a pessoa era morta mesmo. A pessoa poderia morrer por uma mentira, por um testemunho falso. Então, o mandamento que Deus está criando é para proteger a vida humana de não ser perdida por uma mentira. Então o sistema aqui chama a testemunha, inquire a testemunha, inquire o que elas estão falando, confirma, vê se é isso mesmo antes de tomar a decisão. E aí nos dias modernos, nos dias de hoje, nós temos mais recursos, aí o justiça faz isso. Primeira pessoa é suspeita, aí levanta. Às vezes a câmera filmou, tá tudo certo, mas ele ainda é suspeito, porque vão investigar a câmera, vão fazer exame para ver se aquela imagem é verdadeira, e vão falar, vão fazer um monte de coisa, até que tenha certeza, aí aquela pessoa passa de suspeito para acusado e se dá a sentença. Então hoje em dia, né, a gente tem esse cuidado maior, mas no sistema antigo não tinha. E se não conseguisse provar que aquela pessoa estava falando mentira, o acusado ele acabava sendo morto dependendo do crime. Mas também, meu irmão, se conseguissem descobrir que aquela testemunha perjurou, que aquela testemunha falou testemunho falso, meu irmão, aí o que acontecia? A sentença vinha para aquela pessoa que falou a mentira e ela, quem era punida, era essa pessoa. Então, destaque isso para o seu aluno. Então, a gente tem que entender que existem testemunhas falsas, mas o sistema de justiça não pode ser falso, porque senão vira um caos total. Por isso a Bíblia está dando lá no texto, dizendo, os juízes bem inquirirão. Agora, se a testemunha é falsa e os juízes são ruins e falsos também, aí dá um problema terrível, que aconteceu com quem? Com o próprio Senhor Jesus no julgamento dele. As testemunhas eram falsas
E os juízes, os sacerdotes eram corrompidos também, se deixaram levar pelo testemunho falso, pelos testemunhos tendenciosos e condenaram o Senhor Jesus, o inocente, à morte, ainda à morte de cruz. Então você vê no julgamento do Senhor Jesus, né, que houve totalmente fora do que o mandamento mandava. Eles não inquiriram, fizeram o julgamento de madrugada, fizeram de noite, escondido. Por quê? Porque tanto as testemunhas quanto os juízes estavam corrompidos. Todo o sistema estava mentiroso, todo o sistema estava contra, todo o sistema estava influenciado pelo diabo, que era pai da mentira. E aí se chegou ao desfecho totalmente injusto daquele julgamento que condenou o Senhor Jesus, inocente, puro, à cruz e ao madeiro. Então você vê que o sistema ali foi totalmente fora do que era previsto. Então destaque isso para o seu aluno, né? Aí cuidado com as palavras, né? A gente precisa entender que mentiras, fofoca vão deturpar a reputação das pessoas e pode trazer graves consequências. Então nós precisamos, né, ter esse cuidado. Esse mandamento está previsto todo tipo de falsidade, todo tipo de deturpação, todo tipo de meia-verdade está englobado nesse mandamento. Então eu preciso ter cuidado do que eu falo do meu irmão, para quem eu falo, qual é a fonte do que eu estou falando. Então o melhor, meu irmão, é não falar nada, viva na sua, não fique fazendo fofoca, não fique replicando falsas notícias que você não sabe se é verdade ou não. Não faça telefone sem fio, porque é uma coisa que vai se prejudicar, e se você estiver envolvido nisso, você também colherá os frutos desse falso testemunho, porque nada passa impune diante do Senhor. Então cuidado com o que você fala, cuidado com o que você ouve, né? Porque a boa reputação de alguém tem um valor inestimável. E às vezes, para você destruir a reputação de alguém é muito fácil, mas para reconstruir depois é uma coisa muito mais difícil e nem sempre se consegue colocar onde aquela pessoa estava por causa de uma mentira, por causa de uma má verdade, uma meia verdade, por causa de uma fake news, uma mentira, uma notícia inventada, uma notícia criada. Você leva a situações terríveis que depois não se tem mais como voltar atrás, né? Então a gente tem aquele grande exemplo. Quando você pega a reputação de alguém e você mancha com mentiras, mancha com falsidade, aquela boa reputação da pessoa como se fosse um balde cheio de pena. Você sobe ao alto de uma montanha e joga aquele balde lá embaixo com aquelas penas. Elas vão se espalhar e você nunca mais vai conseguir recuperar todas as penas que estavam dentro daquele balde. É a mesma coisa a reputação de alguém. Por mais que depois alguém vá a público, que alguém fale, que alguém faça, a reputação já foi manchada e para se recuperar complica muito. E além disso, nós temos o que a Bíblia diz, que a língua, no poder da língua está muitas coisas. A língua destrói, a língua incendeia. Então nós somos cristãos, a nossa língua tem que ser fonte de bênção, a nossa fonte tem que jorrar água doce. Não posso com a minha língua abençoar e ao mesmo tempo mentir sobre o meu irmão, falar mal do meu irmão. Então a Bíblia diz que a língua tem um grande poder de incendiar tudo, de destruir tudo, e porque nela tem peçonha quando a pessoa usa para o mal. Então temos que ter cuidado com o que a nossa boca fala, meu. Então agora o tópico vai dizer sobre o que a gente ouve. Aí existe um termo aqui na lição que ele diz: eu nunca ouvi o testemunho de um ex-fofoqueiro, né? É interessante, você nunca vê uma pessoa dizer: fui eu que fiz a fofoca, fui eu que fiz, eu não faço mais. Ninguém se expõe. O fofoqueiro, ele lança aquela coisa ali, ele replica aquela história já com a sua versão, com a sua arrumação, com a sua pitada, com o seu tempero, vai piorando as coisas e depois não aparece ninguém, só fica quem sofreu a deturpação. Então a gente tem que ter o cuidado com o que a gente ouve. É nossa responsabilidade. Se por acaso ouvir alguma má notícia, ouvir alguma informação contra a vida do nosso irmão, é nossa responsabilidade inquirir para ver se aquilo é verdade e não ficar replicando
de qualquer maneira. Você ouviu, você guarda, você não é fofoqueiro, você não tem que passar para frente, você não tem nada a ver com o assunto, alguém te contou, você guarda ali, esquece e segue a sua vida. Não fique replicando, meu. A fofoca é um perigo muito grande. Quando a gente fica falando da vida dos outros sem ter autorização, sem saber, porque ouviu falar, você prejudica muito as pessoas e muitas das vezes depois não tem mais como consertar, né? Não gere calúnias, não propague mentira, não propague meias verdades. Olha, tenha cuidado, a Bíblia diz, não haja fofoqueiro, mexeriqueiro entre vós. Cuidado, meu irmão, para que a gente não caia, né, nesse problema. A fofoca é doce, ela atrai. Cuidemos dos nossos ouvidos. Ó, capacete da salvação. Tampe os ouvidos. Não deixe que aquelas informações ruins cheguem ao seu ouvido e para que você não fique replicando. Então, se alguém te falar alguma coisa, você vai, continua, não viva em cima daquela informação, não fique replicando para que não venha destruir também a vida de alguém. Porque tão errado é quem fala sobre a vida de alguém, errado também é quem ouve aquela situação e fica replicando ou toma atitudes em cima daquilo que ouviu a outra pessoa dizer, porque a reputação de alguém é o melhor e o maior bem que essa pessoa tem, né? A preferência em ouvir algo ruim do que algo bom sobre nosso próximo é um fenômeno universal, né? Então a gente tem essa tendência humana de querer ouvir sempre uma má notícia, querer ouvir sempre uma escorregada, querer ouvir sempre um escândalo da vida de alguém para replicar. E às vezes, muitas das vezes, quando a pessoa tem um bom testemunho, quando a pessoa tem uma boa notícia, quando a pessoa tem alguma coisa que precisa ser replicada, a gente não faz. Veja você a Bíblia, a própria palavra do Senhor. Quantos crentes não pregam a palavra? Quantos crentes se omitem em falar que é de Cristo, em falar que Jesus salva, cura, liberta, coisas que Deus mandou a gente falar. O que é mandado falar, muitas das vezes a gente não fala, mas aquilo que é mandado não falar, ou não contar, não replicar, não passar à frente, escândalos, problemas, é justamente o que a gente gosta de contar. Todo mundo gosta de contar uma situação ruim que a pessoa que conhece está passando. Mas o testemunho, a pregação, a Bíblia, a palavra, as coisas boas que edificam, que salvam vidas, que transformam, as pessoas não gostam de contar, mas gostam de contar desgraça. Haja visto que os jornais, os telejornais, as televisões, se você assistir, é só notícia ruim, meu irmão. Eles não falam notícia boa, é um susto, é um sopro, um segundinho e dá uma notícia boa. Mas se for destruição, se for escândalo, se for tragédia, se for problema, se for morte, se for algo terrível, é o dia todo transmitindo, o dia todo mostrando, porque eles vivem da má notícia. O que traz a audiência são as péssimas notícias, são as coisas erradas. E infelizmente, na caminhada humana, na caminhada das pessoas, também é assim que acontece. Muita gente gosta de ouvir notícia ruim e replicar várias vezes a notícia ruim. Mas quando a coisa é boa e deve ser replicada, ele fica quieto, fala para uma ou duas pessoas no máximo e a coisa morre por ali. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2. Amando a verdade. Vivemos um tempo que o certo está errado, o errado está o certo. Muitas pessoas é o que realmente é o certo, ou seja, o amargo é doce, o doce é salgado e está tudo invertido. Mas nós cristãos devemos viver sempre na verdade, porque nosso Senhor Jesus, ele é a verdade. Nós amamos a Cristo, temos que amar as suas características, ter o seu caráter, e o caráter de Cristo é 100% verdade. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não contém a verdade, ele é a verdade. Então, o Senhor Jesus, ele é 100% verdade, ele é transparente, ele é lúcido, ele é luz. Então, nós como cristãos precisamos ser assim também. E aí, aqui no tópico 2.1, ele vai falar: o diabo é mentiroso e pai da mentira. Assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Então, a gente precisa ficar atento, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Então, se você
trai mentido, se você fala mentira de alguém, se você replica meias verdades, se você faz fofoca, conta coisas deturpadas da vida de alguém, você está vivendo na essência do pai da mentira. Então hoje você busque ao Senhor, peça a Ele perdão, se arrependa dos seus maus caminhos, purifique a sua língua, os seus caminhos na presença do Senhor e saia desse ambiente mentiroso e venha para a verdade, venha para o sim, sim e não, não, para que você não tenha as características do inimigo na sua vida. A verdade vem de Deus, tópico 2.2. Não podemos estar em Deus e viver associado com a mentira e engano. A razão pela qual somos chamados a viver em verdade é porque servimos o Deus da verdade. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor, tudo flui corretamente, naturalmente de nós. Ou seja, se você está enraizado em Cristo, a verdade vai fluir da sua vida, o amor vai fluir. Naturalmente você vai falar a verdade, naturalmente você vai ser transparente, naturalmente você vai amar, porque a sua fonte é limpa, a sua fonte é Cristo. Então, quando você já começa a deturpar, já começa a mentir, já começa a arrumar o que vai falar, começa a pensar, começa a montar a ideia, olha o que acontece? Você está trabalhando com a essência do inimigo, não está fluindo de você verdade. Então a sua fonte já não é mais Cristo. Então a gente tem que cada dia viver na vigilância, observando os nossos comportamentos, para ver o que flui de mim são características de Cristo ou são características do inimigo. Então destaque isso para o seu aluno. Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo é a verdade no sentido mais absoluto. Ele é Deus que revela em nós tudo que há de mentira, tudo que é errado na nossa vida, tudo que há falso. Então, o que a gente precisa fazer? A cada dia, nos chegarmos mais perto de Cristo. Conforme eu chego mais perto de Cristo, mais perto da luz eu chego, mais perto da verdade eu chego. E aí eu olho para a minha vida e aparecem os problemas, as mentiras, as manchas, e aí eu consigo me limpar, sabe? Porque o que acontece? Se você for ver uma cirurgia, o médico, o cirurgião, ele não faz cirurgia no escuro à luz de vela, né? Em situações normais, em situações cotidianas, rotineiras, o que ele faz? Existe um centro cirúrgico, existe uma lâmpada chamada foco cirúrgico, né? É uma coisa enorme que quando ele acende aquela luz, meu irmão, ele vai lá onde ele cortou, pode ter sangue, pode ter sujeira, pode ter as coisas que estão. Quando ele joga aquela luz ali, ele consegue achar aonde está furado, aonde está cortado, aonde está infeccionado, aonde está podre, aonde ele tem que tirar, aonde está o tumor, aonde está as coisas, porque aquela luz abre a visão do médico e ele consegue arrancar o mal de dentro do corpo da pessoa. É assim que funciona. Quanto mais perto de Cristo, mais luz chega na nossa vida e ela vai nos libertando, que vai te mostrando, ó, tá sujo ali, tá podre ali, tem uma manchinha aqui, tem uma manchinha ali, sabe? Então a gente tem que ficar atento, porque manchinhas também sujam. O vestido da noiva é branco como branco, mais alvo que a neve. Então um pontinho preto, um pontinho vermelho num vestido mais branco que a neve também suja, mesmo. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que é a luz que habita, né, que é o próprio Deus, que é a verdade. Ele precisa estar em nós a cada dia, nos filtrando, nos iluminando, nos constrangendo a melhorar, a tirar a mentira da nossa vida, a tirar o falso comportamento, a tirar a hipocrisia, a tirar as coisas erradas, a olhar a gente por dentro e mostrar coisas que às vezes nem a mesma gente sabe, mas que é errado, que incomoda ele. Então ele precisa entrar, nos constranger, porque ele vai esclarecer, ele vai trazer a verdade absoluta para a nossa vida. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Quando ele tem um encontro com Cristo, Jesus entra na casa dele, ele mesmo vai dizer, se eu defraudei, eu vou avaliar de novo, vou devolver 4 vezes mais, porque a verdade de Cristo jogou
constrangeu o pecado de Zaqueu, constrangeu a vida dele, ele não conseguiu manter aquela posição dele diante da verdade, diante do espelho, diante da luz que era Cristo que estava diante dele. Então o encontro com Cristo é irresistível. Quando ele chega, a luz dele queima toda a cera, tudo aquilo que a gente deturpa, né? A gente coloca ali e vai tirando aquelas coisas que estão só fingindo, que estão manipulando ali, e vai tirando tudo que não tem de verdade na nossa vida, para que a verdade venha a ser esclarecida. Ele brilha, e tudo aquilo que está escondido, que está manchado, que está manipulado, que está mascarado, ele vai limpar, trazer à tona, e assim você vai conseguir mudar de história, né? A verdade é o caráter de Cristo, que deve ser o nosso caráter também. Então destaque isso para o seu aluno. E aí o capítulo 3 vem conselhos práticos, preservando a boa reputação. A proteção da honra é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. O bom nome e a boa reputação que uma pessoa constrói pode ser destruído em poucos segundos, como nós já falamos, né? Então o mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, tem injúria sobre a nossa reputação, sobre a do nosso próximo. Então aqui é o seguinte: preserve a boa reputação da pessoa. Não tenha pressa em contar escândalo. Não tenha pressa em falar mal, sabe? Às vezes você fica todo dia ali levando um negocinho, levando alguma coisa, tá estragando a reputação da pessoa. Coisas, às vezes, que são irrelevantes da vida. E a pessoa fica, ó, fulano chegou atrasado hoje, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tem o prazer de levar mais notícias da pessoa. Tem prazer de juntar grupinho e falar mal de alguém. Não, não é assim. O cristão bem-aventurado é aquele que encobre o pecado do irmão, que guarda, que protege do escândalo. Não é ser conivente e não falar que o irmão está errado, mas é não espalhar. Você chega para o seu irmão e diz, olha, meu irmão, você está fora, você está numa situação aqui, ó, vamos resolver aqui nós três, aqui com o pastor. Esconde, não precisa sair falando para todo mundo que o irmão caiu, que o irmão fez coisa errada. Sabe? A boa reputação. Às vezes você conserta um erro do irmão sem a reputação, sem a vida do irmão ser abalada. Você ajusta aquilo ali nos bastidores, no interior, ele se arrepende com Cristo e a vida segue, meu. A gente não tem necessidade de ficar expondo aqui. Esse irmão adulterou, esse irmão fornicou, esse irmão roubou, esse irmão aconteceu isso. Existem situações que dá pra gente encobrir, ficar tranquilo e tratar depois ali com aquela pessoa e não se espalhar aquilo que aconteceu, meu. Então a gente tem que ter esse cuidado de preservar a boa reputação. Bem-aventurado é aquele que encobre os erros do outro, meu, do irmão, porque o evangelho não pode ser deturpado. Ó, Jesus falou lá, a mulher foi pega em adultério, foi flagrante, todo mundo viu Jesus, ela é adúltera. E aí? Aí Jesus ia falar, tá vendo? Ela é adúltera, espalhou, e não. Ele olhou e disse, quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Vocês estão acusando? O acusador tem o direito de dar a primeira pedrada. E aí, aquelas pessoas foram embora. Depois Jesus chamou ela no canto e disse, mulher, vai e não peques mais. Consertou ela, tratou ela. Jesus não foi conivente. Jesus sabia que ela era adúltera, mas Jesus perdoou, tratou ela e encobriu o pecado dela ali para não ficar espalhando para todo mundo, mas tratou depois, falou para ela, não peca mais. O que você fez foi errado. Dessa vez você alcançou misericórdia e perdão. Mas se tu continuar na prática, vai vir a justa justiça e a lei contra a sua vida. Então é assim que a gente trabalha. Não é viver e deixar a pessoa pecar de qualquer maneira. Não. Ela tem uma boa reputação, você encobre ali, você trata e não fica espalhando para os outros. Essa é aqui o tópico 1, preservando a boa reputação, meu. Que necessidade nós temos de falar mal do outro, de contar para 3, 4, 5 que o irmão falou isso, que o irmão fez aquilo, para ficar espalhando para todo mundo que o irmão tem um problema, tem um defeito. Para quê? O que você vai ganhar com isso?
você só vai escandalizar o evangelho. Tantas pessoas precisando receber as boas novas de salvação e você se esforçando a toda força para falar mal de alguém, para fazer as pessoas desanimar e se escandalizar com o evangelho. Olha que coisa. Poxa, se concentre em pregar a palavra, em levar as boas novas de salvação e deixa Deus tratar e trate as pessoas ali no ambiente fechado para não espalhar má reputação sobre a pessoa, principalmente se ainda for falso, né, meu? Ainda é pior do que isso. Mesmo que quando a pessoa, aquela mulher tinha feito, Jesus perdoou e orientou ela no secreto a não pecar mais. Agora ainda é pior quando a gente ainda espalha mentira, estraga a reputação da pessoa em cima de mentira, calúnias, difamação, aí mesmo que o ambiente fica destruído e o inimigo é que aplaude essa situação, né? Aí aqui, 3.2, o perigo da violação do mandamento de levar falso testemunho, de falsidade, de mentira. Aí ele vai dar o exemplo de quem? Ananias e Safira, meu irmão. Olha aí, foram pegos justamente pela mentira que falou. Venderam a propriedade, entregaram parte aos discípulos e disseram, tá aí, ó, o preço da herdade que a gente vendeu tá aqui. Primeiro foi o marido, depois foi a esposa. E os dois se mantiveram firmes na mesma mentira. Vendemos por tanto, tá aqui, mas eles tinham vendido por muito mais. O que pegou eles não foi ter levado uma quantidade menor do dinheiro. O que pegou para eles foi a fala mentirosa, a falsidade. Eles mentiram contra o Espírito Santo, contra o próprio Deus. E aí o próprio inimigo, o que fez? Né? Usou aqueles homens e tragou a vida daquele casal, porque eles mentiram contra Deus. Quem fala mentira, quem traz má notícia, má reputação de alguém, quem deturpa alguém, quem fala contra alguém, quem mente contra alguém, está mentindo contra Deus. Ó, Ananias e Safira perderam a vida porque mentiram contra Deus, porque é uma afronta ao Deus que é verdade, que é 100% verdade. É afrontoso para ele quando a gente faz alguma coisa que é mentira diante dele, quando a gente tenta levar falsidades, quando a gente tenta mostrar comportamentos que não temos, quando a gente fala coisas que não faz, quando a gente é hipócrita e só quer aparecer. Para Deus é afronta, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. Antes de você pensar, Ele já sabe. Ele é o Deus da verdade, então Ele sabe de todas as coisas. Eu conheço as suas obras. Foi assim que Ele se apresentou para aquelas igrejas lá do Apocalipse. Então Ele conhece as nossas obras e é afronta para Ele quando você insulta a santidade do Senhor tentando mentir para Ele, assim como Ananias e Safira fez. Então, nós precisamos entender isso. Nosso relacionamento com Deus precisa ser baseado na verdade em todas as áreas. Se por um acaso você está em alguma área presa contra Deus, que está em alguma área da sua vida, não está na verdade que Deus espera que esteja, se arrependa, meu irmão, peça perdão, ainda dá tempo. Ainda dava tempo para Ananias e Safira. Quando Pedro interroga eles, eles podiam ter se arrependido, eles podiam ter dito, não é a vice-presa, eu quis aparecer como o irmão vendeu lá e deu tudo, Barnabé vendeu, entregou, nós quisemos fazer igual, falava a verdade, o Espírito Santo perdoaria, eles continuariam a caminhada, mas não, mantiveram a mentira e foram punidos por causa disso, porque a mentira vem do diabo, ele vem para matar, roubar, destruir, e aí matou aquele casal, destruiu aquelas duas pessoas por causa da mentira. Então, destaque isso para o seu aluno, né? A ocupação cristã, né? 3.3. Os efeitos, né, da falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade, destroem famílias, arruinam casamentos, implementam falsas teorias, né? Então, hoje em dia, meu irmão, o que acontece? A velocidade de informação é muito grande. Então, quando a gente fala uma mentira, quando a gente levanta uma calúnia, levanta um falso testemunho, aquilo vai como um rastilho de pólvora, não tem como mais segurar. Uma flecha lançada, uma palavra falada, não volta atrás, não tem como voltar. Vai fazer um estrago e depois para arrumar é muito mais difícil.
Então nossa ocupação cristã deve ser sim, sim, não, não. Não fique divulgando escândalo, não fique sendo boca para falar mal dos acontecimentos. Procure falar coisas boas, procure contar boas novas, procure contar vitórias, procure contar situações que vão edificar as pessoas, que vão fazer o evangelho ser propagado, e não fique se prestando a levar falsas notícias, levar notícias inventadas, propagar mentiras, propagar situações para deturpar a reputação de alguém. Cuidado com isso, meu. Cuidado, porque Deus cuida de nós, Ele cuida da nossa reputação e Ele não tolera quem quer mexer ou manchar a reputação de alguém. Então, destaque isso para o seu aluno. A mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudicam o próximo. É abominação ao Senhor quando a pessoa levanta falso testemunho contra o seu irmão. Está aqui isso. Procure a viver, procure levantar sempre o melhor do seu irmão, procure sempre mostrar as virtudes e conversar os defeitos na interna. O elogio, ele deve ser feito em público, mas o conserto, a correção deve ser feita no particular, porque a correção, ela tem por objetivo trazer a vida de volta para aquela pessoa, não terminar de matar, pisar no pescoço de quem já está caído. Nós não fomos chamados para pisar na calha quebrada, na cana quebrada. A gente deve ser chamado para ressuscitar aquela pessoa, chamado para levantar. Então, elogios são feitos em público, mas correções são feitas nos bastidores, no gabinete, no escondido, no secreto ali com aquela pessoa, para que ela possa se consertar, se arrumar e continuar viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser daqueles que tenham característica, a essência de Cristo: verdade, salvação, amor ao próximo, cuidado, honra. Não use a sua boca para manchar ninguém, não use a sua boca para exaltar defeitos de ninguém. Procure viver, procure entender, né? Compreender o seu irmão. Ele tem defeito, ele tem faltas de virtude, ele tem problemas sim, mas a gente também tem, como nós também temos. Então vamos compreender uns aos outros e procurar olhar cada um de nós pelo lado melhor, pelo seu lado mais bonito, pelo seu lado mais virtuoso, e os que têm defeito, as partes defeituosas, a gente vai pedir ao Espírito Santo de Deus que cuide, que conserte, que cure, que Ele é o único perfeito que pode nos consertar, é o Senhor Jesus, amém? Um defeito, um errado não conserta outro errado, meu. Um que tem pecado não conserta outro que tem pecado. Só quem pode salvar, só quem pode arrumar é o perfeito, o dono da verdade, é o Senhor Jesus. Não tende isso sobre a sua vida. Procure amar o seu irmão, cuidar da reputação dele, usar sempre o melhor que você puder sobre o seu irmão, e os problemas, os defeitos, a gente conserta com o auxílio do Espírito Santo, no secreto, no oculto, para que aquela pessoa possa continuar viva, ser restaurada e continuar pregando o Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua presença, que você possa ter uma aula abençoada e usar essas informações junto com os seus conhecimentos e junto com a presença do Espírito Santo de Deus para dar uma aula abençoada e para mudar comportamentos e atitudes que a gente possa estar errado. Amém? Que Deus te abençoe. Essa aula também ela vai ser feita, essa lição vai ser aplicada no segundo domingo de dezembro, que é o dia da Bíblia. Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada, que esse dia da Bíblia seja um dia destacado, um dia de vitórias aí na sua igreja, onde você estiver, porque a Bíblia é a palavra do Senhor, é um presente que Deus nos deu, é a revelação dele para nós, é através da sua palavra. A sua palavra tem poder que liberta, que cura, que santifica, que transforma, que guia o homem pelo caminho da salvação. É a palavra de Deus. Então nós temos que comemorar muito esse dia separado para comemorarmos o dia da Bíblia, que é o grande presente que Deus nos deu, que é a palavra escrita dele, a palavra encarnada foi Cristo, a palavra escrita é a Bíblia, a nossa fé, é da onde vem a nossa caminhada, é da onde vem a nossa estrutura, é o nosso guia de fé e prática até Jesus vir buscar aqui na terra para ir morarmos com ele no céu. Então é motivo de muita gratidão ao Senhor
pelo dia da Bíblia. Então você tem um dia da Bíblia abençoado, é todo ano, no segundo domingo de dezembro, é o dia da Bíblia, amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada e um dia da Bíblia edificante para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus.